No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 5 atividades que você pode exercer tendo a formação, de advogado como bacharel, mas sem ter a carteira da OAB. Meu nome é Melissa Santos e esse é o Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. Para advogar, além da formação como bacharel em Direito, ter estudado, feito a faculdade de Direito, você precisa também prestar uma prova da OAB, que é a nossa instituição que cuida dos advogados, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então você precisa fazer essa prova da OAB e ser aprovado. Ela tem uma primeira fase que é de múltipla escolha, então são várias questões e você tem que colocar lá a alternativa correta. Passando dessa fase, aí sim você vai para a segunda fase, que é escrita, e aí você responde algumas perguntas e faz uma peça de acordo com a área que você escolheu prestar. Então você pode prestar na trabalhista, que, a meu ver, é a melhor área. Você pode prestar também civil, penal, enfim. Então você pode escolher uma área e aí sim, passando pelas duas fases, na primeira e na segunda, você está habilitado a advogar. Lembrando que se você fizer, por exemplo, a sua segunda fase escolhendo a matéria trabalhista, isso não quer dizer que você tem que atuar só na trabalhista, tá? Com a carteira da OAB você consegue atuar em qualquer área do direito. Mas essa prova da OAB, ela é um pouco complexa, nem todo mundo consegue passar de primeira, ou muitos colegas acabam até desistindo, tamanha complexidade. Então, pensando nisso, e até porque todo mundo tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro enquanto não passa, não pega a carteira da OAB. Então, pensando nisso, eu quero falar sobre 5 atividades que você pode exercer independente de ter a carteira da OAB. A primeira delas é assistente jurídico ou paralegal. O que é isso, Melissa? O assistente jurídico ou paralegal é alguém que já tem a formação, na faculdade de Direito, ele é um bacharel e ele auxilia o advogado em atividades menos complexas. Então, peças mais simples, peças de juntada, ou separação de documentos, conversar com testemunhas, marcar reuniões, atividades mais simples, com menos complexidade e sem assinar a peça. Outras atividades que o paralegal pode fazer, ele pode separar documentos, ele pode fazer relatórios, ele pode, de repente, fazer uma entrevista preliminar com o cliente, ou uma reunião, descobrir alguns dados, ele pode recolher guias, enfim, então todas essas atividades que são acessórias que auxiliam o advogado, o paralegal pode fazer. Uma vantagem de você procurar uma vaga como paralegal é que muitos escritórios, especialmente aqueles que já são maiores, que têm uma organização assim bem delimitada, nesses escritórios normalmente já existe a figura do paralegal. Então você vai encontrar vagas mais fácil. Tá? E é uma ótima oportunidade também para você começar a entender como que funcionam as coisas, quais são as peças, os momentos em que as coisas acontecem, ter contato com a jurisprudência dos tribunais. Então, trabalhar como paralegal é uma ótima forma de aprender. Uma curiosidade aqui, eu já trabalhei como paralegal em algumas atividades diferentes. Basicamente 2. Uma era fazendo relatórios, então eu aprendi tudo que o cliente precisava fazer, o que ele precisava reportar para ele, qual a importância do relatório, para que fazer isso. E aliás, se você quer que a gente faça um vídeo só falando sobre relatórios para o cliente, qual é a importância, como fazer, deixa um comentário aqui embaixo. E a segunda forma que eu trabalhei de paralegal foi ajudando a organizar todos os prazos, então leitura de diário, separação de prazos, também fazendo essas atividades menos complexas, Então todo esse serviço de suporte aos advogados com quem eu trabalhava, tá? Então essa é a atividade do paralegal. A segunda atividade que a gente vai conversar é o correspondente. Correspondente, talvez você já tenha ouvido falar, é alguém que faz um ato em auxílio a outro advogado. Melissa, não é a mesma coisa que paralegal? Não. Normalmente, o correspondente, ele faz algum ato que o outro advogado não consegue fazer, porque ou ele não está naquele local, ou então ele não vai ter tempo, ou ele não vai conseguir fazer, enfim. Tem várias atividades que o correspondente faz que precisa sim ser advogado, tá? Atenção a isso. Então, se você precisar fazer uma audiência para outro advogado, por exemplo, você precisa ser advogado. Então, essa atividade sem a carteira da OAB não dá para fazer. Mas tem inúmeras outras que você consegue fazer, como diligências, visitas a cartórios, você pode fazer cópias, cumprimento de obrigação de fazer, você pode também fazer relatórios, fazer uma triagem de processos, retirar certidões, levantar alvará, enfim. Então são muitas atividades que você pode fazer sendo correspondente e para isso não precisa da carteira da OAB. E aliás, se você quiser conhecer quais são as atividades privativas de advogado, que são aquelas que só o advogado pode fazer,
eu recomendo a leitura do artigo 1º do Estatuto da OAB. Uma terceira atividade que você pode fazer é se encaminhar aí para a vida de jurista. Então, se especializar, estudar mais, pós-graduação, mestrado, doutorado, escrever livros, doutrinas. As doutrinas são os livros que os advogados usam para formar sua opinião, para aprender, para ampliar o conhecimento. Então, são essas doutrinas. E você pode, sim, estudar e, com o tempo, se tornar um doutrinador, um jurista, escrever artigos para portais. Você pode também dar palestras. Então, essa vida de jurista, esse caminho aí dos estudos, esse caminho acadêmico, você também pode seguir sem ter necessariamente a carteira da OAB. Só um detalhe, para ser jurista é importante que você se especialize em uma área, porque isso vai te firmar cada vez mais como autoridade no assunto. Então, de repente, você escolhe a área trabalhista, que é a que a gente trata aqui. Então, você escolhe a área trabalhista e começa a fazer pós-graduação em Direito do Trabalho, mestrado, doutorado, tudo voltado para a área trabalhista. Também começa a escrever os seus artigos, de repente participa até de debates, ou escreve matérias, enfim, cria o seu portal. Então, tem várias atividades que você pode fazer enquanto jurista, né? Mas sempre focado em uma área, de preferência, claro, não é obrigado, mas de preferência focada em uma área, porque isso vai começar a te firmar como autoridade na cabeça das pessoas. Isso vai começar a fazer o seu nome como uma autoridade naquele assunto. A quarta atividade, ela é semelhante, porém ela é diferente, que é a carreira de professor. Para isso você precisa sim do mestrado, mas aí você vai ficar focado no estudo de instituições de ensino superior, por exemplo. Então, pode ser faculdade, você pode dar aula também em pós-graduação, você pode dar aula em outros locais também, de repente, se você virar uma autoridade, mestrado, doutorado. Mas aí a sua atuação não vai ser focada em, por exemplo, palestras, focada em debates, focada em escritas. Você vai focar realmente no ensino, na parte de ensino. E, aliás, a verdade é que você pode juntar esse 3 e 4. Então, você pode ser um jurista e um professor. Você pode juntar as coisas e seguir esse caminho acadêmico de forma até mais completa, tá? Mas se não quiser, não precisa. Você pode só ser um professor ou você pode ser só um jurista. A quinta questão não é propriamente uma atividade, mas ela é um caminho. É um caminho de concurso público. Então, você pode ser um concurseiro. Então, você pode estudar para alguns concursos públicos visando aí um salário melhor ou visando uma carreira mais estável, uma projeção aí de futuro. Então, você pode sim fazer caminho do concurso público. Lembrando que alguns cargos exigem que você tenha advogado efetivamente por pelo menos 2 anos. Então, juiz, por exemplo, é um cargo que exige que você tenha a prática por uns 2 anos. Mas dá uma lidinha no edital também, porque algumas vezes você pode substituir por uma pós-graduação, tem outros caminhos aí. Então, você pode ler o edital e ver aquilo que o seu concurso exige, tá? Mas você pode sim seguir esse caminho de estudar para concursos e claro que no começo você não vai ter rentabilidade, não vai ter muito retorno financeiro, a menos que você pegue uma monitoria ou comece a atuar como professora adjunto ali nos cursinhos, mas a princípio não vai ter renda, mas também é um caminho muito promissor depois. E, aliás, se você teve alguma ideia nova, já clica no gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda a fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas e mais gente tenha acesso a esse conteúdo de prática trabalhista. E falando em prática trabalhista, o Manual do Advogado é o maior portal de prática trabalhista do Brasil. Já são mais de 300 matérias, então tem muito conteúdo prático lá. Eu vou te convidar a conhecer, o link tá aqui embaixo. E se você chegou até aqui, eu quero falar uma coisa bônus para você. Esse vídeo, ele é linkado a uma matéria do blog, a matéria tá aqui embaixo. Lá eu não falei disso, mas eu quero falar pra você agora. Esse bônus a informação hoje, ela tá muito mais democrática. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você pode produzir um conteúdo e espalhar ele por aí sem depender de terceiros. Então, uma coisa que você pode fazer também é criar o seu perfil no Jus Brasil. Você pode criar o seu blog, você pode criar um perfil no Instagram, no Facebook, não importa. Você pode produzir conteúdo jurídico na rede que você quiser. Isso futuramente pode ter uma rentabilidade. Ela não é imediata, mas a rentabilidade pode acontecer. E por que eu acho que isso é importante? Porque produzir conteúdo é a forma mais fácil de você estudar, ficar atualizado e saber de tudo que está acontecendo. Isso vai te ajudar a seguir nos outros caminhos do direito. Tudo que você tiver que fazer, você vai ter que estar muito bem atualizado. O advogado, ele precisa estar atualizado. Ele precisa estar com os conceitos na cabeça, né? Então, ainda que você não advogue propriamente, que você não tenha a sua carteira da OAB, você precisa ficar se atualizando. E isso você pode fazer estudando todo dia e pega esse seu estudo e transforma num conteúdo jurídico. Então, a sexta forma aí, esse bônus, é que você pode produzir conteúdo jurídico e isso futuramente pode virar dinheiro também.
Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou te convidar a se inscrever no canal, clicar no gostei para me apoiar esse vídeo que eu produzi. E a gente se vê na próxima terça com mais conteúdo de prática trabalhista. Se até lá você tiver qualquer dúvida, é só ir no manualdoadvogado.com.br e verificar uma das mais de 300 matérias. A gente se vê na próxima terça. Tchau!